Ok, então criamos o método main na classe teste somar e agora a gente vai ver o seguinte. A gente vai criar primeiro uma instância, certo? A gente já viu sobre isso na aula passada. Então, para criar uma instância da classe somar, basta digitar o nome da classe, o nome da instância que eu quero criar, o nome do objeto que eu quero criar, new, e eu vou repetir o nome da classe seguido dos parênteses, certo? Então nós criamos uma instância chamada somar1. Se eu quiser ver o que tem dentro, por exemplo, atualmente, né, dentro do atributo resultado, que está dentro da nossa instância aqui, basta que eu digite o nome da instância, somar1, e coloco a notação ponto. Quando eu coloco a notação ponto, ele vai buscar o que tem dentro do nosso objeto somar1, e lá dentro a gente já vê que nós temos os métodos que nós criamos, o get resultado, o set resultado. Não aparece aqui, como eu já falei, a variável, o atributo de instância resultado, porque ele está como private, ok? Então vamos lá. Se eu quiser ver o que tem dentro do meu atributo resultado, eu preciso usar um método público, que no caso é o get resultado, certo? A gente já falou sobre isso também, ponto e vírgula. Aqui ele irá buscar o que tem dentro da minha variável resultado, até porque se a gente observar aqui, o get resultado é exatamente, ele retorna para quem chamar ele o que tem dentro da variável resultado. Beleza. Aqui, se eu executar isso, nada vai acontecer exatamente porque eu vou salvar, vou executar, vou compilar e nada vai acontecer, não vai aparecer nada aqui no nosso terminal, nosso console, porque a gente precisa colocar isso dentro de um comando de saída, né? No caso, a gente vai usar o system.out.println, mas eu poderia usar também o jOptionPane para fazer isso. Então eu posso colocar o seguinte, se eu colocar aqui dentro isso, né, ele já vai me retornar o que tem dentro da variável resultado. Se eu executar aqui, vamos ver o que tem dentro, por padrão, o que tem dentro de um número inteiro. Nós já sabemos aqui que nós criamos essa variável do tipo inteiro, então, por padrão, né, o Java coloca o valor 0 dentro do atributo. Se eu fosse aqui, né, e inicializasse com 12, salvar aqui, executar, ele vai aparecer 12. Então, como a gente já falou, dentro do método main, nós criamos essa ligação, né, daqui para a minha instância somar, que por sua vez possui esse método resultado, get resultado, que tem como função buscar o que tem dentro da variável do atributo instância resultado. Mas eu vou apagar isso aqui e deixar do jeito que está. Na verdade, o que eu quero nesse programa é que sejam mostrado o resultado de dois números, certo? Dois valores. O que é que eu posso fazer? Eu poderia, se eu não quisesse que o usuário digitasse diretamente e fosse inserir esse valor internamente, né? Eu vou inserir o valor internamente dentro do próprio código. Então eu poderia vir aqui na variável, no atributo, no método, né, getResultado, nesse return aqui. Então a gente tem aqui a possibilidade, por exemplo, de exibir, quando eu solicitar aqui getResultado, no próprio método get, eu poderia colocar assim, poderia dizer que resultado, quero que você mostre o que tem dentro do resultado, e esse valor vai ser acrescido de 10 mais 10. Então eu posso dizer que resultado que no momento é 0, você atribua o valor 10 mais 10 e mostre isso, e retorne isso para o usuário. Se eu executar agora, né, ele vai executar e vai aparecer o número 20, certo? Outro detalhe, eu poderia fazer da seguinte forma também, eu poderia dizer o seguinte, ele já estava retorno resultado, mas eu poderia ter colocado, repetido aqui, a variável resultado, e dizer que ela ia receber
10 mais 10, ok? Ou seja, opa, então eu teria aqui o mesmo valor de saída, ou seja, número valor 20, porque eu disse assim, pega a variável resultado, que é 0, atribua ela 10 mais 10 e depois mostre o valor resultante disso, o valor que vai ficar, que no caso é 20. Então o resultado com 10 mais 10 fica 20, então agora mostre o valor do resultado. E aí irá aparecer também da mesma forma. Outra forma de fazer isso é usando o método setResultado, certo? A gente vai entender isso da seguinte forma. Para tanto, a gente vai voltar aqui para a classe testa somar e a gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou para chamar o método getResultado. A gente vai digitar aqui o nome da instância, somar 1, e colocar a anotação ponto, a gente vai ter a possibilidade de acessar o método setResultado, certo? Quando ele abre aqui, ele abre com esse parêntese aqui. Esse parêntese, eu poderia colocar, por exemplo, o valor 20, né? O valor 20. Então, agora, se eu tentar executar esse código, ele vai mostrar o valor 20. Só não vai mostrar agora porque está normal. Eu pensei que não tinha alterado aqui. Mas beleza. Então, dessa forma, veja que agora atualmente está 0, mas se eu compilar esse código agora, ele vai mostrar o valor 20. O que aconteceu aqui? Nós, quando chamamos o setResultado, nós atribuímos o valor 20, ok? Que é um número inteiro. Esse número, ele vai, quando é executado esse código, esse valor 20, ele dá entrada no parâmetro, ele é atribuído a essa variável aqui desse parâmetro, certo? Que por sua vez vai vir para cá, ó. Então, 20 vai ser atribuído à variável de instância resultado. Então, o valor 20 entra por aqui no método setResultado, vem para cá e daqui ele vai ser atribuído, vai ser guardado dentro da variável de instâncias resultado, que é essa aqui. E agora o método get vai lá e mostra o que tem lá dentro, ou seja, o método get aqui foi e mostrou o que tem dentro do resultado, da variável de instância resultado, que é exatamente o valor 20. Então, você pode atribuir valores diretamente usando essa forma, usando o método set aqui do resultado, né? Então, se eu agora executar, ele vai dar 34. Agora eu preciso, imagine que eu preciso implementar aqui um algoritmo, né? Um código que a gente faça o seguinte: o usuário digite os valores, não mais um, mais dois valores, e esses valores vão ser atribuídos lá à variável. E a gente vai ter o resultado da soma desses dois valores. Vamos fazer o seguinte: aqui nesse momento a gente percebe que nós temos apenas o repasse de uma variável, né, que é o resultado. Para que eu tenha que passar dois valores para a variável de instância resultado, eu precisava criar duas variáveis de parâmetro. Então, nesse caso aqui, eu criei a variável no 1, vou criar a variável no 2. Para criar variáveis de parâmetros, no caso, né, a gente separa ela por vírgula, a gente pode criar várias infinitas variáveis aqui, ou parâmetros, né? E aí, mas nesse caso, a gente vai querer só dois. Bom, quando a gente vai voltar para cá, você percebe que aqui já vai dar um erro. Por quê? Porque aqui você está passando apenas um parâmetro. Na verdade, a gente vai falar isso aqui, a gente vai chamar isso aqui de argumento. A gente está passando um argumento apenas para o método setResultado. E, na verdade, aqui são dois parâmetros. Então, um argumento para dois parâmetros não funciona. A gente teria que ter dois argumentos. Então, no caso, 45, 34, 45 são dois argumentos. Esses valores, o 34 representa a variável no 1 e o outro valor, que é o 45, o outro argumento, representa a variável no 2. Então, esses valores vão dar entrada nesse método e aqui também a gente precisa dizer, ó, resultado vai receber, diz.resultado vai receber no 1 mais no 2. A gente está fazendo já
o processo de soma. Então a gente está somando os dois valores que estão sendo digitados, estamos guardando na variável resultado, que é uma variável de instância, e aqui no método main a gente está, se você observar no system.out.println, a gente está mostrando através do getResultado o que tem dentro da variável de instância resultado. Bom, para não ficar muito prolongado esse vídeo, a gente vai estar encerrando. No próximo vídeo a gente continua. Grande abraço.